Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa aula demonstrativa do curso de Administração Pública para Receita Federal. Eu sou o professor Graciano Rocha e vou tratar com vocês nesse curso, a minha participação nesse curso, diz respeito a alguns itens, aos itens finais da matéria de administração pública, né? Não toda. A parte de administração pública inclui também alguns itens que dizem respeito à gestão na administração, e isso foge um pouco à temática a qual eu me dedico mais, que é a de orçamento, né? Orçamento público e finanças públicas. Então, a gente vai tratar, na aula de hoje, de uma análise do edital, dos itens que dizem respeito ao orçamento público, né, dentro desse conteúdo de administração, e eu vou exemplificando com algumas questões que a ISAF já utilizou, né, nos últimos anos, e que refletem um pouco esses itens, né, como que esses itens têm sido cobrados pela banca nos últimos 5 ou 6 anos. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente ver aqui uma apresentação, como que a gente exemplifica esses itens. Vamos lá. Então, no curso do Pulo Gato para a Receita Federal, a gente vai abordar os itens que foram tratados aqui nos editais, os 2 últimos editais da Receita, né? Então, de 2012 para cá, criou-se já o costume, né, de esses itens, exatamente esses itens, foram repetidos nos editais de 2012 e de 2014. Então, como eu disse para vocês, existem alguns outros itens na matéria de administração pública que não tratam exatamente da parte orçamentária, né? Não tem um reflexo na parte orçamentária, como eu falei para vocês agora há pouco. Então, a partir do item 14, né, do item 14 até o 18, é o que vai nos interessar, é o que vai ser o nosso objeto aqui nos nossos encontros nas próximas semanas. Tá? Então, vamos quebrando aqui, vamos pegar esses itens do edital e exemplificando, analisando um pouco mais a fundo cada um deles. Vamos lá. Então, o primeiro item que apareceu lá, o item 14, nos 2 editais da Receita, diz respeito a orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Esse item ele é estranho pelo seguinte: normalmente, as bancas seguem um padrão, né? Algumas até copiam editais umas das outras, né? Pegam um conteúdo programático e simplesmente repetem, né? Então, vocês já devem ter experimentado essa sensação de que as bancas não têm lá tanta criatividade, né? Principalmente nas matérias mais comuns, mais cobradas em concurso, elas não têm tanta criatividade assim, repetem itens, ou até copiam, na verdade, esses itens, né, que vão cair na prova a partir de leis, decretos, enfim. Então, é muito comum que a gente encontre itens de editais que se repetem em várias bancas, né, vários concursos, várias bancas. Esse aqui é curioso pelo seguinte: é só a ESAF que trata dele. Orçamento público e parâmetros da política fiscal é um item de edital de concurso que só ela trata. E ele é meio estranho, né? Porque ele parece ser muito abrangente. Tá? Parâmetros da política fiscal, eu até peguei aqui um conceito básico, um conceito tranquilo, que é apresentado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, a política fiscal significa a coordenação da tributação, dívida pública e despesas governamentais, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a estabilização da economia. Opera basicamente através de 3 esquemas: via tributos sobre a renda e produção, via incentivos e abatimentos fiscais. Ou seja, praticamente tudo que o governo faz em termos de intervenção econômica cabe aqui dentro, né? A política fiscal é isso mesmo, né? Pela doutrina, né, tirando a lição da doutrina, a política fiscal abrange o que diz respeito à receita pública, à despesa pública, ao crédito público, né, que é o endividamento, as operações de endividamento, e o próprio orçamento público.
Então, política fiscal, na verdade, reflete praticamente tudo aquilo que o governo pode fazer em termos de intervenção na economia. Tá? Pelo lado da receita, a gente tem a tributação está aqui como um dos itens da política fiscal, e também a ausência de tributação, né? A opção do governo de não tributar por meio de incentivos e abatimentos fiscais. A despesa está aqui, é um dos itens clássicos, claro, da política fiscal, talvez o mais representativo, o que tenha mais peso, mais impacto direto da política fiscal. E quando se fala aqui de promover, objetivo de promover o desenvolvimento e a estabilização da economia, esse é um trecho que se remete às chamadas funções do governo, né? Quando a gente faz um estudo básico de finanças públicas, esse costuma ser um dos primeiros itens a serem estudados. As funções alocativa, distributiva e estabilizadora que o governo exerce justamente por meio da execução do orçamento público. Tá? Então, o que é que significa, afinal de contas, né, esse item? Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Em tese, caberia o conteúdo normal de orçamento público que é cobrado nas provas, provas de tribunais, provas da área de controle e gestão, provas de analista administrativo, de qualquer órgão que seja, enfim. O conteúdo normal de orçamento público caberia aqui. Mas a gente vai dar uma ênfase especial à lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, existem os outros itens relativos ao orçamento público, que a gente vai tratar naturalmente, a partir lá de outros itens do edital, e esse orçamento público e os parâmetros da política fiscal, a gente vai pincelar a lei de responsabilidade fiscal, que não é a decisão qualquer, não é uma decisão tirada aqui da cartola, justamente por conta de alguns exemplos de questões que a ISAF cobrou, utilizando aqui essa terminologia. Deixa eu mostrar para vocês. Então, na prova da CVM de 2010, né, de analista da CVM, apareceu aqui essa expressão, parâmetros da política fiscal, e aqui, nas alternativas, a grande presença, o conteúdo maciço que está aqui sendo cobrado, diz respeito à lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, essa letra A é uma quase cópia, uma tentativa de copiar, né, uma reprodução quase certa da lei de responsabilidade fiscal. Então, todas as despesas relativas à dívida e às receitas constarão do plano plurianual. Despesas e receitas constam da lei orçamentária e não do plano plurianual. Tá? Mas esse aqui é um trecho quase todo ele copiado, só o final errado, da lei de responsabilidade. Essa letra B, que foi o gabarito, é uma reprodução de um trecho lá da lei de responsabilidade fiscal. Então, refinanciamento da dívida constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito. Então, a lei de responsabilidade fiscal pediu que a dívida, né, as dotações que autorizam o refinanciamento da dívida fossem separadas das demais, em vez de comporem lá um grande bolo, né, relativo à dívida. Em vez de tratar tudo relativo à dívida, ela deveria ser colocada à parte, né? A do refinanciamento deve ser colocada à parte. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada poderá superar a variação do índice de preços previsto na LDO. Não poderá, tá? Outro item, outro trecho baseado lá na lei de responsabilidade fiscal, só que afirmando aquilo que é uma vedação, tá? Isso aqui não pode ocorrer, a palavra não foi retirada daqui. É permitido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Essa aqui é uma vedação, que faz parte, está baseada tanto na LRF quanto na Constituição, então não é uma permissão, tá? É uma vedação. E, por fim, a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Essa proibição aqui, de que a lei orçamentária coloque, né, reflita investimentos
de longa duração, né, que durem mais de um exercício, sem que haja previsão, na verdade, é previsão na lei do PPA, tá? E não na lei de diretrizes orçamentárias. Isso aqui também é uma previsão da Constituição, está lá no artigo 67. Então, a nossa ênfase quanto a esse item, parâmetros da política fiscal, a partir desse exemplo e do próximo, que eu já vou projetar aqui, pegarão as noções básicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, a parte do planejamento, da receita, da despesa e da dívida. Né? Não é toda ela que é cobrada, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é bastante extensa, não é toda ela que é cobrada, mesmo em provas focadas, né, nessa parte, na parte de controle, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é inteiramente cobrada. Vários itens delas, vários dispositivos, artigos, nunca foram cobrados em prova. Então, a gente vai pegar aqui o básico, os itens mais comuns, os mais cobrados, e trazer aqui para a nossa preparação. Nessa outra questão, fiscal de rendas do Rio de Janeiro, novamente apareceu aqui essa célebre expressão, parâmetros da política fiscal. Aí nós temos limitação de empenhos, é um dos mecanismos de controle da política fiscal e visa o cumprimento da meta de resultado primário. Nesse caso aqui, a questão pede para que a gente identifique a questão errada, a alternativa errada. Né? Então, a limitação de empenhos é um mecanismo que foi estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal também, está lá no artigo 9º. A política orçamentária tem como um de seus objetivos a redução das desigualdades sociais. Isso aqui diz respeito à função distributiva, que a gente falou lá no começo. A função distributiva é uma das 3 funções de governo que estão relacionadas à política fiscal. O estabelecimento de uma programação financeira e do cronograma mensal de desembolso é uma das exigências da política fiscal atualmente praticada no Brasil. Novamente, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º. Os recursos legalmente vinculados constituem-se importante instrumento da política fiscal, uma vez que só podem ser aplicados naqueles objetos para os quais ocorreu a vinculação. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º, parágrafo único. E, por fim, o resultado primário caracteriza-se por indicar a necessidade ou não de financiamento do setor público por terceiros. Isso aqui, essa indicação da necessidade de financiamento, na verdade, é refletida pelo resultado nominal, que também, resultado primário nominal, dizem respeito a uma matéria que é tratada lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, pelo menos esses 2 exemplos aqui deixam bem clara essa evidência, né, essa ênfase, de que a ESAF, ao pensar nesse item, orçamento público e parâmetros da política fiscal, vai enfatizar bastante as noções básicas lá da Lei de Responsabilidade, e a gente vai seguir esse indicativo, ok? Muito bem. Outro item que apareceu nesses 2 últimos editais da Receita Federal é o ciclo orçamentário. Tá? Ciclo orçamentário também é bastante abrangente. Estou mostrando aqui de forma esquemática tudo que cabe, né, tudo que pode ser cobrado a partir desse simples termo. Então, o ciclo orçamentário compreende, né, a elaboração da proposta orçamentária, projeto de lei orçamentária. Depois da elaboração, esse projeto é apresentado ao Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo realize o seu trabalho de discussão, emendamento e aprovação da proposta, que vai se tornar, então, a lei orçamentária. Posteriormente, a gente terá a execução, a própria execução do orçamento, em seguida, a avaliação e controle. Aqui, nesse ciclo, ainda cabem alguns detalhes, tá? Eu fiz questão de anotar para a gente ter um pouco mais de noção da abrangência do item. Então, na elaboração, o que é que costuma cair em prova? Tá? A elaboração da proposta. Então, os critérios para a estimativa da receita, a sequência de procedimentos, de papéis, né, de competências para a elaboração das propostas setoriais que vão compor o projeto de lei orçamentária, são itens cobrados em prova quando o assunto é a elaboração. Então, a elaboração da proposta orçamentária
é realizada a partir de uma série de atores, de unidades, de órgãos, que encaminham propostas setoriais, né, mini propostas orçamentárias, para a consolidação no ente, no órgão central, no caso, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Então, esses são os itens principais cobrados em prova, quanto à elaboração. Discussão e aprovação, a gente tem um artigo todo dedicado lá na Constituição a esse assunto, é o artigo 166. Temos o processo legislativo orçamentário, a temática das emendas parlamentares, e aqui temos uma novidade, é necessário que a gente dê bastante destaque, porque desde o ano passado, né, foi uma emenda constitucional aprovada, a emenda 86, que previu um regime de execução especial para emendas parlamentares individuais. Então, as emendas parlamentares individuais, apresentadas por um deputado, por um senador, contam com um regime especial de execução, com uma preferência na execução. Elas não podem ser contingenciadas, não podem ser bloqueadas. Enfim, a execução delas recebe essa atenção especial da Constituição a partir dessa emenda 86. E já tem sido objeto de prova em algumas situações. A gente precisa prestar atenção também nesse ponto. Aqui na execução, temos as etapas e estágios da receita e da despesa, que são também itens que se repetem, itens muito comuns na execução, na realização de provas, né? As provas cobram bastante os estágios, as etapas de receita e despesa, previsão, empenho, pagamento e tal. E aqui também cabe falar dos créditos adicionais, né? Porque durante a execução do orçamento, sendo necessário alterar alguma dotação, substituir uma dotação, colocar uma despesa no lugar de outra, aumentar alguma que já estava prevista originalmente, enfim, isso vai implicar a abertura de créditos adicionais. Então, créditos adicionais também são itens bastante comuns, bastante cobrados em prova, e que estão relacionados aqui à execução orçamentária, né? Durante a execução, pode haver a necessidade dessa retificação do orçamento. E aqui na avaliação e controle, cabe a ótica do controle interno, do controle externo, do controle social. Pode-se falar do momento do controle, né? Controle prévio, concomitante e posterior, tá? E é justamente esse item de avaliação e controle que foi cobrado na última prova, tá? Então, em 2014, essa questão aqui foi cobrada e acabou sendo anulada, pelo jeito, por uma distração bem simples da banca. Vamos ver aqui. Então, sobre o controle da administração, o artigo 71 da Constituição Federal especifica as competências dos tribunais de contas. Não é competência dos tribunais de contas. Então, o artigo 71 da Constituição, que está aqui referido no enunciado, faz uma lista lá de competências do Tribunal de Contas da União e que acabam sendo replicadas na esfera federal e, quando possível, né, em 2 casos, na esfera municipal. Só existem 2 tribunais de contas de município, né, só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o artigo 71 traz as competências do TCU, que são replicadas para os tribunais de contas estaduais e municipais, naquilo que couber. Tá? Então, era para o candidato identificar aquilo que não é competência dos tribunais de contas. Na letra A, representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Isso aqui é quase uma reprodução perfeita do inciso 11, salvo engano, 11, lá do artigo 71. Mas qual o problema? É que a reprodução não foi exata. Lá na Constituição está escrito representar ao poder competente. Então, a representação, no caso, é ao poder. O TCU, o Tribunal de Contas, o TCU, o Tribunal Estadual, enfim, ele avisa ao poder competente, né, ele informa ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Um objeto do Tribunal de Contas é fazer a fiscalização
e faz parte da fiscalização, dar notícia ao poder competente sobre a identificação de alguma irregularidade. Só que da forma como ficou escrito, tirando a preposição, representar o poder competente sobre irregularidades, ficou parecendo que o Tribunal de Contas seria o advogado do poder competente. E isso, quem cumpre, no caso da União, é a AGU, a Advocacia Geral da União. Então, uma simples retirada de uma letrinha aqui transforma o sentido da frase, transforma a competência cabível. Tá? Então, essa alternativa aqui ficou errada porque deu a noção, né, trazia a mensagem de que o Tribunal de Contas seria meio que o advogado do poder competente. Realizar inspeções de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, sem problemas, é reprodução do inciso 4, lá do artigo 71, sem problemas. Então, tanto por iniciativa própria, quanto por pedido, solicitação do Poder Legislativo, essas inspeções e auditorias podem ser realizadas pelo Tribunal de Contas. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Também está lá, é o inciso 9 do artigo 71, uma simples reprodução, e compete ao Tribunal de Contas, então, dar prazo para que o órgão ou entidade que responsável por determinado ato ilegal faça a devida correção. Letra D, apreciar para fins de registro as nomeações para cargos de provimento em comissão na administração direta e indireta. Isso aqui está errado, porque, segundo o inciso 3 do artigo 71, o Tribunal de Contas só faz o registro, só aprecia para fins de registro, nomeações em caso de cargos efetivos, né? Os cargos em comissão não passam por esse registro lá no Tribunal de Contas. Tá? Então, essa aqui não é uma competência do Tribunal de Contas, e a letra A também, por conta desse erro que eu comentei com vocês, eu imagino que tenha sido uma distração. Essa aqui está clara que seria o gabarito inicial, o gabarito preliminar da banca, só que depois que se percebeu esse problema, a questão teve que ser anulada, porque as duas alternativas claramente mostravam atribuições, competências que não são do tribunal. Por fim, apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo, também, sem problemas, é o inciso número 1 do artigo 71. Então, no caso das contas prestadas pelo chefe do Executivo, o Tribunal de Contas não faz o julgamento, o tribunal apenas emite um parecer para que o Poder Legislativo faça o julgamento, pegando esse parecer prévio, usando esse parecer prévio como um subsídio, né, como um item de informação. Ok, então, como eu disse, o ciclo orçamentário compreende bastante coisas, são muitos assuntos que cabem aqui, a gente vai fazendo aí, na sequência das aulas, a gente vai estudando, mostrando aqui como que esses subitens podem ser cobrados em prova. Aí temos esse item gigante, orçamento e gestão das organizações do setor público, características básicas, sistemas orçamentários modernos, estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos. Entre parênteses, classificações orçamentárias. Aqui é comprido, é um trecho bastante longo lá do conteúdo do edital. Outras bancas organizadoras de concurso também não repetem, né? É só a ESAF que traz esse item, outras não copiam. E, resumindo, aqui a gente vai dar ênfase mesmo ao que está entre parênteses, classificações orçamentárias. Tá? Então, essa estrutura programática, características básicas de sistemas orçamentários, tudo isso aqui a gente vai resumir em termos de classificações. Tá? Como a gente já vai tratar lá de receita e despesa quanto à execução por conta do ciclo orçamentário, a gente vai fazer a união entre os dois itens, né? Então, vamos tratar da execução da receita e da despesa, que fazem parte do ciclo orçamentário, e das classificações da receita e da despesa, que cabem aqui nesse item do edital, tá? Um item comprido, mas que a gente consegue resumir bem. Ok, por exemplo, essa questão da SUSEP de 2010 faz uma
um apanhado aqui de itens da classificação, tanto da receita quanto da despesa. Então, a respeito da classificação orçamentária da despesa da Receita Pública na esfera federal, é correto afirmar, exceto, tá? Vale a pena chamar atenção para o seguinte, a ESAF é uma das bancas, se não a banca que mais utiliza questões para a gente encontrar a questão errada, tá? Então, em muitos momentos, a gente tem que ir com bastante atenção para uma prova da ESAF, porque se pulamos aqui essa palavrinha, principalmente numa situação de pressa, tempo de prova acabando, enfim, a gente pode cometer um erro simples, porque acha que é para procurar a alternativa correta, lê uma alternativa correta, já indica como gabarito e perdeu a questão. Tá? Então, ela indica muitas vezes, pede muitas vezes que a gente identifique a questão errada, né, a alternativa errada. É o caso aqui, temos que identificar a alternativa incorreta. As despesas obedecem a uma classificação econômica, enquanto as receitas se submetem a uma classificação programática. Então, com o estudo que a gente vai fazer das classificações, isso vai ficar bem claro, mas quem já leu um pouco sobre isso, sabe que a classificação econômica abrange tanto a despesa quanto a receita, só que a classificação programática é apenas da despesa. Ok? Então, classificação econômica serve para receita, serve para despesa, cada uma vai ter lá os seus níveis próprios de classificação. A classificação programática é apenas da receita. Perdão, é apenas da despesa. Letra B. Então, esse já é o nosso erro. Letra B. A classificação da receita pública por natureza procura identificar a origem do recurso segundo o seu fato gerador. Então, conforme os itens, né, as origens da receita, a gente consegue identificar. É uma receita decorrente da tributação, é uma receita decorrente da prestação de serviços, é decorrente da venda de bens, é decorrente de empréstimos, né, de operações de crédito. Então, a natureza da receita, né, é evidenciada nessa classificação, que também é chamada, como eu mostrei agora há pouco, de classificação econômica. Então, é classificação econômica ou por natureza. A classificação institucional da despesa indica, por meio do órgão e da unidade orçamentária, qual instituição é responsável pela aplicação dos recursos. Exatamente isso. Tá? Então, a classificação institucional nomina qual órgão, qual unidade serão os responsáveis lá pela execução da despesa. A classificação da despesa por função indica em que área de atuação do governo os recursos serão aplicados. Também, ok, esse é o conceito da classificação funcional da despesa. Então, conforme essa classificação, a gente sabe se a despesa vai ser enquadrada na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, turismo, enfim. A classificação por função indica esse nível, né, essa forma de encarar as despesas, né, por qual órgão é responsável por qual área de atuação. E a letra E, ao classificar economicamente a despesa e a receita, na elaboração do orçamento, a administração pública sinaliza para a sociedade o tipo de bens que irá adquirir e a origem dos recursos que irá arrecadar. A origem dos recursos, já falei agora há pouco, né? Tributação, venda de bens, obtenção de recursos emprestados, tá? E o tipo de bens que irá adquirir, isso quem vai mostrar é a classificação da despesa. Então, por meio da classificação econômica da despesa, pode-se identificar se o governo pretende adquirir construir prédios, adquirir veículos, contratar pessoal, pagar juros, enfim, os objetos e serviços que serão contratados durante o exercício financeiro podem ser evidenciados a partir da classificação econômica da despesa. Então, o erro está lá no começo, como eu falei agora há pouco, tá? Então, classificação programática diz apenas a despesa pública. Na sequência, chegando quase aqui no fim do conteúdo do edital, existe esse item, a mensuração de desempenho e controle orçamentário. O controle orçamentário está bem relacionado àquilo que a gente viu antes lá no ciclo, tá? É a fase final, a etapa final do ciclo orçamentário. Então, aqui vou prestar mais atenção
na mensuração do desempenho. O principal item em mensuração do desempenho são essas dimensões aqui: eficiência, economicidade, eficácia e efetividade. São formas de encarar, de medir, de avaliar o quanto que o gasto público trouxe resultados, o quanto ele foi aproveitável, o quanto ele não gerou desperdício. Tá? Então, cada uma dessas dimensões aqui enfatiza um desses lados. A obtenção do que se queria logo ao começo, né? A concretização do planejamento, a utilização dos recursos sem desperdício, a satisfação do público-alvo. Então, cada uma dessas dimensões vai prestar atenção em um desses focos. Então, outro item, os programas e seus indicadores, os objetivos e suas metas, que dizem respeito também à classificação programática da despesa. Então, a organização da despesa, a principal forma de organizar a despesa no Brasil é por meio de programas e ações. Então, os objetivos dos programas, os indicadores relacionados, as metas que vão mostrar como que esses objetivos se concretizam, dizem respeito, né, estão encaixados, estão abrangidos aqui pelo item da mensuração de desempenho. Outro item que a gente vai prestar atenção, vamos enfatizar, é a diferença, né, das nuances que existem entre avaliação, mensuração, controle e monitoramento. Tem diferenças aqui de abrangência, de objetivo, de momento, tá, entre essas atividades, essas diferentes atividades. Vou exemplificar aqui. Na prova do Ministério do Turismo, analista do Ministério do Turismo, de 2014, a ISAF trouxe essa cobrança aqui, essa questão. Acerca da avaliação e mensuração do desempenho governamental, correlacionando as colunas 1 e 2, e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna 2. Vejamos, então, a coluna 2. Corresponde ao resultado de um processo que compreende a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de objetivos e metas. Até aqui, muito palavreado, que diz pouca coisa. O que importa é aqui, consecução de objetivos e metas, em um tempo determinado, e considera o plano, programa ou projeto originalmente. O melhor seria proposto no lugar de composto, mas, enfim, vamos dar aqui um desconto para a banca. Então, de tudo isso que está aqui nessa célula, importa para a gente esse trecho, consecução de objetivos e metas. Tá? Então, realiza um programa, uma ação, né? Aplico recursos, faço a despesa. A forma de avaliar essa despesa, prestando atenção na consecução do que eu estava planejando, diz respeito à eficácia. Então, conseguir fazer aquilo que eu pretendia diz respeito à eficácia. Eu sou eficaz se eu consigo realizar o que eu planejei. Ok? Na segunda célula aqui da coluna, demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados pelas organizações atendem às necessidades e expectativas da sociedade. Essa aqui é a forma mais moderna de avaliação de desempenho, né, de avaliação do gasto público. Então, ver se o gasto público realmente atendeu necessidades e expectativas, atingiu o público-alvo, satisfez as necessidades do público-alvo, isso aqui diz respeito à efetividade. Então, gasto é efetivo, a despesa é efetiva, se ela satisfez determinada necessidade. Então, digamos, por exemplo, aqui o governo, o setor público tenha planejado construir uma ponte em determinado local. Construir a ponte, chegar a esse resultado de construir a ponte, é uma forma de medir, de avaliar, segundo a dimensão da eficácia. Se essa ponte atende o público-alvo, né? Então, digamos, por exemplo, que essa ponte ela é estreita para a passagem de caminhões de grande envergadura. Se eu estou lá, num local em que o
principal trânsito, a principal demanda é justamente de caminhões de carga elevada, e esses caminhões não conseguem passar por essa ponte, que foi feita, enfim, com dimensões pequenas, apesar de eficaz, a despesa não está sendo efetiva. Tá? O resultado aqui não foi efetivo. Tá? Então, uma coisa é fazer o que estava planejado, uma ponte, outra coisa é esse resultado, essa realização, atender às necessidades da demanda lá do público-alvo, ok? Por fim, terceira célula diz assim, envolve a comparação das necessidades de atuação com as diretrizes e os objetivos propostos e com o instrumental disponibilizado. É alcançada por meio de procedimentos adotados no desenvolvimento de uma ação ou na resolução de um problema e tem em perspectiva o objeto focalizado e os objetivos a serem atingidos. O principal texto está aqui no começo, tá? Comparação das necessidades de atuação com as diretrizes e os objetivos propostos e o instrumental disponibilizado. A mensagem aqui é a seguinte, nessa dimensão, no caso a eficiência, deve-se comparar o que está disponível de recursos e aquilo que a gente deve conseguir com eles. Eficiência diz respeito à aplicação racional, econômica dos recursos. Então, eficácia é fazer aquilo que se planeja. Efetividade é fazer aquilo que se planeja de forma a atender a demanda, a necessidade do público-alvo. A eficiência é fazer aquilo que se planeja com economia de recursos, né, com racionalidade na aplicação de recursos, evitando-se revisões, aumentos de orçamento, retificações de planilha e coisas do tipo. Tá? Então, um planejamento bem feito da despesa pode trazer como resultado o atendimento a essas três formas de avaliar, né, essas três dimensões de avaliação, ok? E, por fim, o nosso último item lá do edital, dos dois editais, tanto em 2012 quanto 2014, é elaboração, gestão e avaliação anual do PPA, modelo de gestão do PPA. O que é que a gente vê aqui? Aquilo que a gente presta atenção. Olha, felizmente, de 2012 para cá, as duas provas para auditor da Receita, em 2012 e 2014, tiveram como foco, né, ao pensar aqui nesse item, o PPA 2012 e 2015. Tá? O PPA 2015 já expirou. Nós temos agora o PPA 2016 e 2019. Felizmente, não houve uma quebra nessa sequência de planos plurianuais. O PPA atual é muito parecido, repete bastante a estrutura do PPA anterior, então a gente vai conseguir utilizar as questões que cobraram o conhecimento da gestão, né, do conteúdo do PPA 2012 e 2015, a gente vai poder aproveitar sem problemas para estudar o PPA atual, que vai ser o objeto de prova, né? Havendo alguma questão que cobre o PPA, a gente então vai ter esse histórico aí no qual se basear. Ok? Então, elementos do PPA, tipos de programas, os níveis, né, que estão compreendidos, níveis de planejamento estratégico, tático, operacional, são os objetos de estudo nesse caso aqui. Vou exemplificar aqui com uma questão. Tá? A prova de gestor do Ministério do Planejamento de 2013. Como eu disse, refletindo a cobrança aí do PPA 2012-2015. O artigo 5º da lei tal, que é do PPA, estabelece a estrutura e organização do PPA, reflete as políticas públicas, organiza a atuação governamental. De que forma o PPA realiza essas tarefas? Assinala a opção correta. Aqui a gente teria que saber, é um item tranquilo, estudando o PPA, quais os tipos de programas e a que eles se prestam. Então, tanto o PPA anterior quanto o atual, são compostos de programas temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Qual a diferença básica, então? Os programas temáticos, eles organizam a despesa pública, os objetivos para atendimento de demandas da sociedade. Tá?
Então, programa temático se presta a atender demandas da sociedade. Programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, como diz o nome, são despesas organizadas, né, na forma de programas, para atender as necessidades necessidades da própria máquina pública, necessidades dos próprios órgãos, entidades, unidades da administração pública. Tá? Então, vamos lá. Letra A. O PPA atua por meio de programas temáticos, ok, e de gestão, manutenção e serviços à sociedade. O erro está aqui. Serviços ao Estado. Se a gente quiser fazer uma classificação assim, bem tosca, bem grosso modo, podemos pensar no programa temático como programa de área fim e o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado como programa de área meio. Para resumir, para entender rápido, seria essa aqui a ideia. Letra B. O PPA atua por meio do programa temático, ok, que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços ao Estado. Trocamos aqui o conceito. Então, programa temático, sociedade. Letra C. O PPA atua por intermédio do programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado, que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Ok. Então, é para isso que ele serve. O programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado é voltado para o próprio setor público, para o próprio governo. Letra D. O programa de gestão, parte integrante do PPA, não existe simplesmente programa de gestão. É composto por objetivos, indicadores, valor global e valor de referência. Isso aqui, objetivos, indicadores, valor global e valor de referência, são itens relacionados ao programa temático. E a gente vai ver no momento próprio, estudando a estrutura do PPA, vamos ver como que eles se relacionam, né? Como que eles compõem o PPA, o programa temático no PPA. E a letra E, os programas destinados exclusivamente a operações especiais integram o PPA. Está aqui um erro, a gente vai saber, vai entender lá mais à frente, por que programas destinados exclusivamente a operações especiais não integram o PPA. Tá? Vamos saber o que são as operações especiais e qual a razão de programas compostos exclusivamente delas não serem enquadrados, né, refletidos no PPA. Ok? Muito bem. A gente... era isso que eu ia mostrar para vocês hoje. Uma análise do edital, os itens principais e como que as questões recentes refletem essa cobrança desses itens na prova. Tá? Então, vamos detalhar o ciclo orçamentário, como eu disse para vocês, é um conteúdo amplo que está abrangido aí por essa expressão simples, e esses outros pontos já estão aí bem delineados, como que a gente vai seguir nosso estudo, né, que pontos a gente vai enfatizar. Tá? Então, nas próximas aulas, eu vou fazer uma seleção ainda maior de provas, de questões, quando a ESAF, né, vou encontrar algo que a ESAF tenha cobrado, aí eu trago alguma questão de outra banca, né, num conteúdo semelhante, com forma de cobrar semelhante também, e vou trazendo, conforme o caso, alguns itens de legislação que sejam necessários a gente prestar atenção para fins de literalidade, né? Quando for necessário prestar atenção na literalidade, eu também faço o apontamento próprio, ok? Então, nosso primeiro encontro fica por aqui. Nos próximos, a gente entra mais a fundo no conteúdo de administração pública, nesses itens finais, ok? Então, até a próxima e um abraço.